Que graça para nós estarmos juntamente com vocês, com todos vocês, nos preparando para vivenciarmos esse grande dia, o dia que a Igreja comemora o Imaculado Coração de Maria. Mas para comemorarmos bem, precisamos vivenciar os motivos que levam a Jesus querer que nós, seres humanos, tenhamos devoção ao Imaculado Coração de nossa Santíssima Mãe. É muito bom estar aqui reunidos com vocês e hoje nós vamos nos deter a uma das ofensas feitas ao Imaculado Coração. É justamente quando os homens blasfemam contra os dogmas de Nossa Senhora, mas especificamente hoje nós queremos falar sobre o que é que diziam sobre a Imaculada Conceição. Por que faz ferir o coração da nossa mãe quando se fala mal, ou quando não se crê, ou quando se interroga se Nossa Senhora é Imaculada Conceição ou não? Então vamos precisar cada vez mais termos o entendimento de como se deu, de como fará, e toda essa sequência que nós queremos propor para vocês hoje. Então, se queremos falar dessa devoção do Imaculado Coração de Maria, então precisamos adentrar um pouco na espiritualidade, na história, na aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. 13 de maio de 1917, muitos acontecimentos estavam acontecendo, não é? Manifestações de homens que não eram de Deus, eram contra Deus, nós podemos dizer anticristos, que propunham o seu exército, que propunham o massacre dos cristãos, que propõem tantas e tantas coisas, mas a Santíssima Virgem aparece em Fátima para unir, para reunir, para trazer, para exortar, para fazer com que seus filhos estejam no caminho de Deus. Nossa Senhora aparece e diz àquelas crianças que lá estavam: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Por quê? Porque o mal estava acontecendo. Existia toda a manifestação já, não é? Do comunismo, de Hitler, de tudo aquilo que estava sendo proposto. Eu não vos faço mal. E Lúcia, a mais velha daquelas 3 crianças, pergunta: de onde é vós me sei? Nossa Senhora responde: simples assim, eu sou do céu. E quem é vós me sei? Pergunta novamente Lúcia. E Nossa Senhora responde: sou Nossa Senhora. Que coisa, né? Que graça! Aquelas 3 crianças foram fortalecidas por aparições do anjo. 3 vezes o anjo de Portugal aparece para elas, justamente para ir preparando para esse grande encontro que teria com a Mãe do Senhor. Depois, 13 de junho do mesmo ano, Nossa Senhora aparece de novo e vai dizer justamente que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração e vai fazer uma grande promessa que nós precisamos estar atentos. A quem abraçar, prometo a salvação. Estes serão queridos de Deus. Estas almas serão como flores postas por mim a adornar o seu trono. Meus irmãos, será que eu temos esse entendimento que se nós formos pessoas divulgadoras da aparição de Fátima, pessoas que buscam reparar esse coração tão ofendido, seremos flores postas por Nossa Senhora a adornar o trono de Cristo? Eu não sei qual é a ideia que as pessoas fazem a respeito de você. Por exemplo, quem olha para mim, Mara, o que será que pensa? Mas se nós formos propagadores da devoção, seremos flores a adornar o trono de Deus. Então, meu irmão, toma atento, que eu preciso também cada vez mais focar. Eu quero que Jesus pense bem de mim. Eu quero estar com Jesus. Como é que eu faço para entrar no coração de Jesus? Sendo uma florzinha que Nossa Senhora pode ofertar a Ele para ordenar o trono. Imaginemos com muita graça sobre isso. Então, nessa mesma data, nesse mesmo 13 de junho, nós estamos no mês de junho, comemorando o aniversário da aparição de Fátima. E Nossa Senhora vai dizer: o meu imaculado coração será o teu refúgio. Imaginemos isso. E o caminho que te conduzirá até Deus.
ela mostrava também muito aflita por conta de todos os pecados que o mundo necessitava fazer penitência e reparação. A Virgem Maria quer nos fazer entender que o mundo precisa de penitência, que o mundo precisa cada vez mais de reparação. E ela vai mostrar, não é? As orações que nós devemos fazer, as orações que nós precisamos aprender, o comportamento que nós devemos tomar. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meus irmãos, eu não sei como é que você tem vivido, mas você mesmo cá na terra, com pouco conhecimento que você tem ou que eu tenho, eu não quero que nenhum dos meus filhos estejam no inferno. Imagina a Virgem Maria que vê o inferno, sabe o que é o inferno, entende o que é a danação, entende quais são as agruras do inferno. Você sabe o que é agruras do inferno? São as sentenças que as almas condenadas sofrem, o padecimento que eles ficam no inferno, sofrendo lá tudo aquilo que eles foram de ruins aqui. Pedófilos, imagina o que acontece quando os demônios ficam infligindo a eles. Entende? Homens que não souberam mortificar sua carne e viveram na luxúria, vai ver no inferno o que acontece com eles. Agruras do inferno são todas as sentenças, todas as provocações que os demônios fazem às almas condenadas. A Virgem Maria não quer que nenhum dos seus filhos se perca no inferno. Por isso que ela suplica, ó meu Jesus, ela nos ensina a pedir a esse Jesus que sejamos perdoados e que nos livram desse inferno. Levai as almas todas para os céus, principalmente aquelas que mais precisarem. É esse pedido, é esse ensinamento que Nossa Senhora vai fazer. Um mês depois, 13 de agosto de 1917, Nossa Senhora vai nos exortar mais ainda. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas. Meus irmãos, aquelas criancinhas viram o inferno. E depois dessa visão do inferno, depois que eles viram o que acontecia lá, começaram a ferver, com muito fervor rezar pelas almas, para que elas não se perdessem e fossem para o inferno. Então, se você pode dizer assim, mas minha vida tá controlada, tá mediana, eu estou vivendo bem, imagine que tem muitas pessoas que não estão vivendo bem. Se você vive os sacramentos, que graça, que bom! Mas lembre-se, quanto mais alto, maior a queda. Pode ser que você esteja tão seguro do seu destino que não se envolva em fazer coisas a mais. Eu sou professora de formação acadêmica, sou pedagoga. Às vezes os alunos pensavam assim, eu só preciso de um na prova final. Só escrevia o nome e respondia 2 sentenças, crentes que estavam certos. As questões estavam erradas, por 2 décimos, por pouco tempo, por pouco nota que precisava, se perdem, porque creram que eram autossuficientes naquilo que tinham, e se perderam, e se danaram. Agora imagina a gente se danar no inferno. Não, não dá não. Então nós precisamos fazer muito, 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 por nós e pelos outros. Compreende isso? 10 de dezembro de 1925, passou um tempo, os outros pastorinhos, os 2 pastorinhos, Francisco e Jacinta, já haviam falecido. Depois desse tempo todo, Nossa Senhora aparece. A Lúcia, ela já enclausurada, ela já vivendo aquela sua vida, não é? De irmã, ela vai aparecer a Lúcia e vai dizer o quê? Olha, minha filha, escuta bem. Olha, minha filha, pensa que é você que está escutando isso da Santíssima Virgem. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. É pesado, né? A Santíssima Virgem que deu o seu Filho, pedindo agora que nós olhemos, porque não é só a coroa de espinho que estava em Jesus, mas a coroa de espinho que está cercado o seu coração. Como é que nós podemos reagir? Então, precisamos entender o que são blasfêmias, o que são ingratidões.
O que é uma blasfêmia? É uma palavra, é uma expressão, é uma afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito e reverência. Vocês imaginem que em uma determinada escola, em pleno carnaval, nosso Senhor Jesus Cristo é figurado por um ator onde parece que ele é surrado pelo demônio. Será que isso não é uma ingratidão? Hein, gente? Será que isso não é um abuso, um afronto? Será que isso não é um insulto que se faz ao nosso Senhor? Não é uma ofensa? Não é uma injustiça? E quando isso tudo está junto, é uma injúria. Então, Nossa Senhora, que é mãe, ela está percebendo, ela está sentindo essas injúrias todas daquilo que é dito a Jesus Cristo, mas também tudo aquilo que é dito a ela. Então, nós precisamos pensar o que é que podemos fazer. O coração da Virgem Maria é transpassado. Naquele momento que Jesus estava na cruz, sim. Mas por toda a ingratidão que a humanidade tem cometido, quanta dor, quanto desgosto, quanto desagrado é feito à nossa mãe. Será que ela é contente ou será que ela está totalmente descontente com essa geração e com todas as que já passaram? Quantas almas estão no purgatório porque foram muito boas, mas em algum momento tiveram algo que desagradou a Santíssima Virgem. A Virgem Maria, ela é Marte, martírio branco. Necessariamente não podemos dizer que ela morreu porque foi infligida uma morte a ela, não é, causada por sangue, mas o martírio branco da Virgem Maria, e a gente pode dizer que ela é a rainha dos mártires, porque a dor dela foi uma dor intensa, forte, e o período foi a vida inteira, entende? Então ela é essa rainha dos mártires. E aí Nossa Senhora vai dizer o que a Lúcia, nesse momento que ela se encontra: tu ao menos vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, veja as condições, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e fizerem 15 minutos de companhia, veja o que ela vai dizer, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Meus irmãos, a Virgem Maria está nos pedindo 5 primeiros sábados. 5 primeiros sábados para validar uma eternidade no céu. Será que é muita coisa? Pensemos. Se nós tivermos confissão, recebemos a comunhão, rezar um terço e fizermos 15 minutos de companhia a ela para desagravar as ofensas, ela nos promete graças necessárias da salvação. Você está vendo como você precisa propagar esse vídeo para outras pessoas? Você está vendo como você precisa convidar essas pessoas a participarem da nossa festa do Imaculado Coração de Maria? Por quê? Porque nós estamos falando de salvação. E isso é muito importante. O que é desagravar, né? Desagravo, ato ou efeito de solidariedade. Meus irmãos, nós precisamos mostrar à Santíssima Virgem carinho, afeto, ela é nossa mãe. Eu preciso ser solidária. Se estão dizendo algo da minha mãe, isso não me sofre, isso não é nem comigo, eu não tomo as dores da minha mãe, eu preciso me pôr, eu preciso me colocar, eu preciso ser ativa, eu preciso ser efetiva, eu preciso ter parrosia, eu preciso ter coragem, eu preciso defender. Isso é desagravar. Sofrimento de amor e submissão. Ela é a minha senhora. Eu vou pôr, eu vou me colocar, eu vou servir
a essa senhora, porque eu sou submissa, eu sou escrava, eu sou consagrada da Santíssima Virgem. Ela é a minha senhora e ninguém mexe na minha senhora sem eu poder fazer alguma coisa para contribuir. Não é que eu vou atacar as pessoas que atacam a Virgem Maria, assim eu seria como eles, mas eu vou tentar chegar próximo, de alguma maneira, nem que seja com os louvores, com a intimidade, tratando aquela pessoa bem, para que mesmo que ela não acredite em Nossa Senhora, ela olhe para mim ou para você e diga alguma coisa de diferente essa mulher tem ou esse homem tem. Deve ser porque ele é devoto da Santíssima Virgem e talvez daí comece uma conversão. Desagravar é um esforço para defender a sua honra. Você quer desagravar a Virgem Maria? Defenda a honra dela. É promover a devoção mariana, reparação por uma afronta, por uma injúria feita a alguém. Então, desagravar o coração da Virgem Maria é o carisma da discípulos da Mãe de Deus. Nós, fraternidade, recebemos de Deus um intuito, um encaminhamento, um direcionamento que nós devemos fazer. O que é que os filhos nós fazemos? O que é que os nossos vocacionados fazem? Qual é o carisma? Carisma da fraternidade, fazer Maria Santíssima mais conhecida e amada através da vivência do Evangelho como escravos de amor de Nossa Senhora, anunciando a volta gloriosa e o reino de Jesus. Meus irmãos, nós temos um santo baluarte que nos ensina a consagração, São Luís Maria Grignion de Montfort, o quanto ele criou nas pessoas o desejo de chegar a Jesus por Maria. São Luís Maria de Montfort, ele queria marianizar o mundo. Ele queria também outros santos como Maximiliano Maria Kolbe, o louco da Imaculada, ele dizia isso, né? Era necessário marianizar o mundo. Montfort, ele aponta a Virgem Santíssima como aquela mulher cheia das graças, como aquela mulher distribuidora das graças, como aquela mulher que pode nos fazer levar sempre para Deus. Então, a partir do momento que nós temos um carisma de fazer a Virgem Maria mais conhecida e amada, nós somos discípulos da Mãe de Deus, reparadores, porque nós estamos desagravando o coração da Santíssima Virgem. Entende isso, filhos? Nós precisamos cada vez com mais empenho determinarmos a isso. Então, especificamente hoje vamos falar das ofensas, das blasfêmias contra a sua Imaculada Conceição. Como isso agride o coração de Jesus? Jesus que escolheu que nós sejamos belos, será que não teria o direito de escolher a Virgem Santíssima como a bela, toda pura, toda cheia de todas as graças, sem mácula? Será que quando alguém diz que a Virgem Maria não pode ser uma mulher sem pecado, não acredita então em Deus, que Deus é capaz de fazer o que Ele bem quiser, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente? E aí eu tenho uma citação de um dos pais, né, da igreja, dos padres da igreja, como chamam, muito bela. Que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e a habitasse? Cirilo de Jerusalém. Eu quero que vocês pensem como São Cirilo. Você tivesse construído uma casa, você ia deixar seu inimigo morar lá um dia? Você deixaria? Olha meu inimigo, tá aqui a chave da minha casa, pode ir lá, dorme na minha cama. Nunca! Imagina Jesus. Se Jesus escolheu a Santíssima Virgem para habitar, ele teria deixado Satanás invadir, o pecado original ter entrado na Virgem Santíssima? Nunca. Mas isso não era suficiente ainda para ser decretado um dogma. Por quê? Porque a igreja é prudente, a igreja ainda não compreendia. Entendia que ela, sim, era uma mulher especialíssima, mas ainda não compreendia como ensinar, como explicar para os filhos da igreja sobre esse dogma. Mas Nossa Senhora da Conceição foi clamada muito antes dos dogmas. As pessoas já acreditavam, já partilhavam. Inclusive, os dogmas acontecem depois da reunião do povo, quando a igreja percebe o que é a igreja doméstica, né, as famílias estão dizendo, então vai perceber que existe um questionamento ou uma afirmação, a igreja vai validar, a igreja vai estudar na ação do Espírito Santo, na presença
do representante de Cristo, do Papa, vão conversar e vão chegar a um denominador comum. Aquilo é um dogma. Então, antes ainda do dogma da Imaculada Conceição ser definido, já proclamavam ela como a Senhora Conceição. Era um título mariano promulgado até mesmo antes do dogma. Mas existia o entendimento que a Virgem Maria é filha, não é por tradição que nós conhecemos, de Joaquim e de Ana. A concepção de Maria não foi virginal. Veja, Jesus nasce de forma onde Nossa Senhora não teve em nenhum momento, não é, entrosamento sexual com o nosso São José. Mas agora eu estou dizendo aqui que houve um relacionamento de São Joaquim e Santana. Então, ela foi concebida não de forma virginal. Não estamos dizendo que Santana era virgem. Houve um relacionamento, mas houve sim nessa concepção algo de extraordinário, algo de excepcional, algo de especial, diferente de todas as outras concepções. Isso o povo acreditava. Mas essa concepção da Virgem Santíssima era mal interpretada, não se entendia. Sabia que ela tinha sido entregue no templo, tinha sido educada por aqueles anciões, mas mesmo assim as pessoas atacavam Nossa Senhora, dizendo que ela tinha nascido com a mancha do pecado original, da mesma forma que nós, outros seres humanos. Já pensou? Ela nasceu igual a mim, a você? Não, foi de uma forma excepcional. Mas como? Como explicar? Não se entendia. Como Maria, que era como todos os seres humanos, necessitados de redenção, foi concebida sem pecado? Entende? Também tenhamos o entendimento. Hoje, nós estamos em 2023, muitos outros dogmas foram proclamados e fica mais fácil nós entendermos. Mas no início da igreja não se entendia. Qual o momento que foi envolvida a Santíssima Virgem pelo Espírito Santo? As pessoas não tinham entendimento, imaginavam. A Virgem Maria estava no cenáculo com os apóstolos, o Espírito Santo estava lá, e eles estavam cheios do Espírito Santo. Foi aí que Maria Santíssima ficou cheia do Espírito Santo? Não, não foi. Foi antes. Foi em qual momento? Foi quando ela foi visitar a sua prima Santa Isabel e que o Espírito Santo estava sobre eles, inclusive São João Batista foi santificado? Não, foi antes. Mas em qual momento? Haviam questionamentos. A igreja é prudente. A igreja não faz algo ou diz algo de ímpeto. Não, ela precisa compreender, ela precisa ter argumentos. Mas existiam passagens bíblicas também. Na Sagrada Escritura, vai mostrar que, entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha, Nossa Senhora é cheia de graça. Então, foi no momento da anunciação do anjo? Não, foi antes. Em qual momento? É verdade, no catecismo está dito: para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. Eis-me aqui. Nossa Senhora dá o eis-me aqui para a grande missão. Que missão então foi essa? Ser mãe de Deus, ser mãe da humanidade, é uma grande missão. Mas os questionamentos continuavam. No ventre de Santana, Maria ficou cheia do Espírito Santo. Veja só. Foi quando ela foi visitar Isabel? Foi no Pentecoste? Foi no anjo? Não. A Virgem Maria estava cheia de graça, justamente na concepção. Maria ficou cheia do Espírito Santo na concepção, escolhida para ser um instrumento humano a acolher Jesus em seu ventre. Foi aí que Nossa Senhora ficou cheia do Espírito. Mas, de fato, havia grande dificuldade em conciliar a doutrina da Imaculada Conceição e a doutrina do pecado original. Você conhece o pecado original? O pecado de Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Comer a maçã? Não, justamente abusar dos limites que foram dados. Esse pecado original de Adão e Eva foi um pecado cometido por eles, mas era um pecado que iria ser passado de geração para geração. Então, o pecado de Adão e Eva, a sentença, a culpa, essa culpa passaria para todos os outros filhos. Então, que nós
herdaríamos esse pecado original, teríamos então como consequência, como pagamento, a morte física e espiritual. Isso era a ideia do que seria o pecado original. E aí, de fato, você pega uma palavra, uma passagem bíblica e vai mostrar Romanos 5,12. O que é que vai dizer essa palavra? Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou todo o gênero humano, porque todos pecaram. E agora, como é que a gente vai explicar que a Virgem Maria era Imaculada Conceição se o pecado de um homem passou para todos, se todos pecaram? Como é que vai fazer? Mas em próprio Romanos vai dizer mais na frente que se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muitos mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Então entendemos, se por um homem o pecado entrou, por um homem a salvação também entrou. Mas onde está a Virgem Maria nesse contexto? Existiam, vamos supor, duas correntes, maculatistas e imaculatistas. Os padres maculatistas, porque tinham padres também, tinham teólogos que acreditavam que ela tinha mácula, tinham pensamento. E os imaculatistas é que entendiam que a Virgem Maria não tinha pecado algum. Nossa Senhora, como toda bela e formosa, cheia de graça, não é? Eles entendiam isso, ela era cheia de graça. Mas o que é que eles não entendiam? Não compartilhavam da ideia que Maria estava acima do pecado original, ou seja, não teria mancha do pecado. Isso não dava para eles compreenderem ainda. Foi por você, né? Tem uma canção assim. Então, se a redenção operada por Cristo foi em favor de todas as criaturas, então a Virgem Maria não era criatura? Ou, se foi por todas as criaturas, a Virgem Maria então não precisava dele? A Virgem Maria era mais que Cristo? A Virgem Maria era mais? Jesus morreu na cruz por todos nós, por Maria não, porque ela não precisava? De fato, era um embate. Por que não saía esse dogma? Porque existiam argumentos e contra-argumentos e era uma situação muito difícil de ser colocada, né? Se Maria nunca esteve sujeita ao pecado, não teria também ficado sobre o império da morte. Morte é uma consequência do pecado. E agora, como é que vai explicar? Veja, um dogma que é a Imaculada Conceição, se eu estou dizendo que ela é imaculada, agora eu também teria que dizer, consequentemente, que ela não teria morrido. Lógico, a gente vai ver na Assunção depois, que a Assunção não vai dizer se ela morreu ou não, é elevada ao céu, mas não vai definir isso. Mas foi nessas controvérsias, né? Foi sendo colocado uma situação que começou a ser luzeiro, um apontamento, uma acusação, terminou sendo luz para que eles tivessem o entendimento para comprovar que Nossa Senhora é Imaculada. Se dizia assim, a fraqueza do homem é de Maria e a grandeza de Deus, a graça de Deus. E aí começaram a compreender, se a graça era de Deus e a fraqueza do homem, Deus poderia fazer na fraqueza do homem o que ele quisesse. E assim foi tendo um entendimento cada vez mais forte. Houve vários pronunciamentos do magistério da igreja sobre a Imaculada Conceição. Sisto IV aprovou a festa e o ofício da Imaculada Conceição, sem dogma ainda ser definido, gente. Pio V, 1570, incluiu no breviário o ofício da Imaculada. Paulo V, 1616, proíbe ensinar publicamente a sentença, né, anti-imaculatista. Alexandre VII, 1661, publica uma Constituição sobre a Imaculada. Clemente XI, 1708, estendeu a festa da Imaculada como festa de preceito a toda a Igreja Universal, mas ainda não era dogma de fé. Mas se compreendia que o sim de Deus para Maria Santíssima iniciou-se no ventre de Santana. Esse entendimento era forte, né? E veja, Deus tem um plano único de salvação para a humanidade. Maria Santíssima foi a única criatura escolhida e preparada para colaborar na execução deste projeto. Nesse tempo, não é? A Virgem Maria já tinha sido decretada como Mãe de Deus, como Virgem, mas ainda não como a Imaculada Conceição. Mas ela foi a mulher constituída para amar a Deus, ser Mãe de Deus e odiar Satanás. Se era odiar Satanás, como tem lá em Gênesis, pisar na cabeça de Satanás, ela não poderia ser essa mulher
que tivesse máculas. Entendia-se esses privilégios, ser mãe de Deus, virgindade, invocava ela de várias sentenças, não é? Na ladainha de Nossa Senhora, mãe dos homens, mãe, mãe, mãe. Aí tem vários títulos que vai falar justamente dela como rainha, né? Rainha dos anjos, do patriarcas. Então, se existia todo esse louvor, o que faltava ainda para a doutrina da Imaculada Conceição? Que encontrava tanta resistência. Imaculatistas acreditavam na santidade dela. Os maculatistas não precisavam da redenção operada por Cristo, era meio que ironizavam. Quem é essa mulher que não precisa de Cristo? E aí aparece cada vez mais o entendimento dos homens que começavam a compreender que a Virgem Maria, ela tinha estava nos planos de Deus, na intenção de Deus. Deus cria essa mulher imaculada, não para ser Deus, mas para ser mãe dos homens e mãe de Deus. Então, se era mãe de Deus, ela teria benefícios, dons, regalias, privilégios, fecundidade, não é? E aí um teólogo que argumentou historicamente a favor do privilégio mariano. A Virgem Maria tem um privilégio muito mais do que nós. Quem é que foi esse homem do escoto? Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. A Virgem Maria é a primeira redimida por Cristo. Gente, presta atenção. Ele vai dizer que todos os homens foram redimidos por Cristo. Apenas ele teve o entendimento. A Virgem Maria foi a primeira, de um modo diferente. A redenção para todos os homens seria uma redenção liberativa. A redenção para a Virgem Maria seria uma redenção preservativa ou preventiva. Entende? Maria Santíssima está totalmente redimida por Cristo, mas já antes da sua concepção. Era esse o entendimento que eles tinham. Veja, alguns diziam a Virgem Maria era cheia de graça. Esse teólogo entendeu. Não, não é só isso. A Virgem Maria não é só cheia da graça. Ela foi feita, constituída desde a concepção cheia de graça. E isso, meus irmãos, fez toda a diferença. E isso acelerou o processo do dogma. Por quê? Porque agora havia uma explicação por que ela poderia ser assim. Foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua existência. Ela foi cumulada de graça. Não é só não ter pecado, é ser cheia da graça. E isso faz diferença. De fato, a Sagrada Escritura, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Por que a Virgem Maria pode pisar de pé descalço a serpente? Porque ela é cheia da graça, uma graça antecipada pelos méritos de Jesus Cristo, entende isso? Então, no primeiro instante da sua concepção, no ventre ainda de Santana, foi preservada de toda a culpa original, que é transmitida de geração por geração, em previsão dos méritos de Cristo. Mais uma vez, ela é livre da concupiscência desde a sua concepção, preservada de um modo mais sublime em vista da sua missão, não é, de ser mãe de Cristo. É a primeira beneficiária da graça da redenção de nosso Senhor. Vocês entendam, se você tem uma mesa e de repente você assim barra e derrama um café, alguma coisa naquela mesa, vai sujar a toalha. Mas se aquela mesa tiver aquele plástico por cima, vai derramar o café ou a bebida que você tiver, mas não vai melar a toalha, porque aquele plástico está preservando. Assim também uma vela numa lamparina pode estar ventando, mas a lamparina vai proteger. É uma imunidade, é um privilégio singular que a Virgem Maria teve, não é? Entre o pecado e Maria Santíssima estava Deus a preservando. O pecado nem sequer tocou em nenhum instante a Virgem Maria. Ela não teria sido liberada como nós todos, mas preservada do pecado. A própria Virgem Maria aparece em 1830,
né, Santa Catarina Laboré, pedindo que fosse cunhada uma medalha milagrosa. O que é que tinha nessa medalha? Eu tenho uma medalha aqui milagrosa também. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ela estava ensinando, naquela época que teve uma grande epidemia, homens e mulheres morrendo, o materialismo no centro, não é? As pessoas relativizando tudo, que não tinha um entendimento de quem era Deus, não tinha, a transcendência não existia. Aí Nossa Senhora faz, aqueles que usarem a medalha milagrosa vão resistir a todas essas pestes. Vocês entendem? Mas eu precisava clamar, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A Virgem Maria queria ser conhecida como Imaculada, e tem homens que ficam blasfemando, dizendo que ela é uma mulher qualquer. A Imaculada Conceição, nenhum outro ser humano, apenas Maria obteve esse privilégio pelos méritos de Cristo, recebeu essa redenção de uma forma inusitada. Então, o dogma da Imaculada Conceição, agora por Papa Pio IX, vai ser estabelecido 8 de dezembro de 1854. Ele faz uma bula e ele vai decretar justamente essa Imaculada Conceição. A definição do dogma diz assim: declaramos, pronunciamos, definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, foi por graça singular e privilégio do Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada, imune de toda mancha do pecado original. Foi revelada por Deus e, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos nós. Isso é o que vai dizer o dogma, tá certo? Lembrando sempre que não só foi protegida do pecado original, mas também do pecado pessoal. O que é que quer dizer isso, Mara, pelo amor de Deus? É que a Virgem Maria teve a graça de não ter pecado, nascida do pecado, e nem cometeu pecado. E o catecismo vai dizer isso. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de toda santa. Celebram como imune de toda mancha do pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. E na medalha milagrosa existe os dois corações. A Virgem Maria, depois do dogma definido, aparece ainda também em Lourdes, 1858, agora, 4 anos depois, aparece para uma menina que não sabia nada, não existia internet, não existia comunicação de um dogma, uma criança saber, né? E vai perguntar, né? Quem sois, senhora? E ela responde, eu sou a Imaculada Conceição. Olha, gente, o quanto Nossa Senhora quer ser conhecida como a Imaculada Conceição nas tuas agonias, nas tuas perturbações mentais, né? Nas infestações, quando você vir que o Satanás está te arrodeando, quando você tiver, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, clama por Nossa Senhora Imaculada Conceição, tá certo, filhos? Não foram suficientes para que as pessoas acreditassem, mesmo com todas as aparições. Tem pessoas que ainda duvidam do dogma. Pessoas blasfemam contra a Mãe de Deus. Ainda cresce o número daquelas pessoas que atacam e ofendem. O próprio Jesus Cristo veio justamente pedir que Nossa Senhora fosse amada. E vai dizer, eu quero que seja estabelecido, não é, no mundo, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. É Jesus que está dizendo que sua mãe é imaculada. Como é que tem homens que dizem que ela é mulher qualquer? Como é que pode esse protestantismo dizer tantas coisas, tantos abusos de nossa mãe santíssima? Meus filhos, para encerrar, nesta vida nós passamos por muitos momentos de purificação, de preparação, de santificação. A tribulação, a grande tribulação profetizada está para chegar, não é? Mas, independente do que estejamos acontecendo ao nosso redor, precisamos continuar com a amizade com Deus. Não sei se você vai morrer ou se você vai estar vivo na vinda gloriosa do Senhor, se você morrer, se você vai estar na amizade, mas se morrermos imperfeitos antes da vinda gloriosa, ainda passaremos pelo purgatório. A última geração que ouvir a voz dos anjos, as trombetas tocando, não haverá mais purgatório. Então isso é muito sério.
Mas se nós estivermos bem, céu, mais ou menos, purgatório. No purgatório a gente vai se purificar até se ficarmos sem nenhuma pena dos nossos pecados. Aí nós vamos estar sem máculas. Maria teve essa graça desde o primeiro momento de sua concepção. Deus nos mostra uma imagem de nosso próprio destino. Qual é o nosso próprio destino? Ficar também sem máculas. Novos céus e novas terras. É isso que nós queremos cada vez mais que vocês entendam. Nascemos com o pecado original, recebemos o nosso batismo, a consagração é a renovação das promessas batismais, onde eu vou amar a Deus e renunciar a Satanás, e quando nós estivermos configurados a Cristo, imitando as virtudes da Santíssima Virgem, sem pecado, estaremos nos novos céus e novas terras. Não permitam que falem de nossa mãe, nunca.